Primeiro exemplo, pessoal, x à terceira menos y à terceira dx mais xy ao quadrado dy igual a zero. Então, essa ideal parece ser exata, né? Primeiro passo, a gente fazer a verificação. Então, aqui eu tenho minha função m, né? Que eu chamo de fx, e aqui eu tenho minha função n, que eu chamo de fy. Para a gente verificar se essa equação é exata, né? Eu pego m e derivo com relação a y. Então, m com relação a y, a derivada, x à terceira constante, menos y à terceira. Então, 3 passa multiplicando, né? Então, vai me restar 3y ao quadrado, né? Agora, a derivada de n com relação a x, né? Então, nesse caso, o x vai sair, só vai sobrar y ao quadrado, né? Que é constante. Então, né? Deu diferente, ou seja, minha equação é não exata. Bom, pessoal, então se essa equação não é exata, né, a gente precisa utilizar uma das fórmulas que a gente viu no começo, né, na aula de conceitos, para poder encontrar o fator integrante, para transformar essa equação numa EDO exata. Então, se a gente observar aqui, a gente tem duas fórmulas, né, e qual a gente vai utilizar? Então, a gente tem que ver que a gente tem aqui n e m. É mais fácil eu dividir my menos nx por n ou nx menos my por m. Se a gente observar, n é uma função, né, xy ao quadrado, e m, y à terceira menos y à terceira. Ou seja, é muito mais fácil, né, a gente utilizar essa função n. Então, eu vou escolher essa primeira fórmula, né? Então, u é igual a exponencial da integral. Quem é my? Menos 3y ao quadrado. Quem é nx? Menos y ao quadrado. Tudo isso, né? Dividido por n. N é x, y ao quadrado, né? Isso tudo dx. Então, a gente vai ter uma simplificação, né, desses y ao quadrado. E só vai me restar a exponencial, né, da integral menos 3 menos 1 menos 4 sobre x dx. Então, u, né, vai ser igual a exponencial, vai ser menos 4 vezes o ln de x, né, que é essa integral aqui. O menos 4 passa como expoente e a exponencial vai simplificar com ln. Então, meu u, né, vai ser igual a x elevado a menos 4. Então, esse foi o meu fator integrante, né? E quando a gente encontra ele, a gente multiplica ele por toda a equação. Ou seja, x elevado a menos 4, que multiplica x à terceira, menos y à terceira dx, mais x elevado a menos 4, que multiplica xy ao quadrado dy igual a zero. Então, aqui eu vou ter x elevado a menos 1, né? Menos x elevado a menos 4, que multiplica y à terceira, dx, mais x elevado a menos 4 vezes x elevado a y ao quadrado, x elevado a menos 3, que multiplica y ao quadrado, dy igual a zero. Próximo passo, né, é a gente verificar se agora a minha equação é exata. Então, eu vou ter aqui minha função m da mesma forma, né, que é a fx, e eu vou ter minha função n, que é a fy. O que é que a gente faz? Deriva m com relação a y e n com relação a x. M com relação a y, esse termo vai zerar, né? É constante. Aqui eu vou ter menos 3. Vou repetir o x elevado a menos 4, que é constante, né? E eu vou ter y ao quadrado, né? Fazendo a derivada. E aqui eu vou ter n com relação a x. Então, esse menos 3 passa multiplicando. Eu vou ter x elevado a menos 3 menos 1, ou seja, menos 4, multiplicado por y ao quadrado. Então, só foi aí uma derivada simples, né, pessoal? E com isso, se a gente observar, né, agora a minha equação
é exata. Então, utilizei o fator integrante e transformei minha equação numa equação exata. Se a gente tem a equação exata, a gente pode utilizar um método, né, que a gente já aprendeu na última playlist, né, de equações exatas. A gente sabe que essa solução tem que ser dada na forma fxy igual a c, né, uma solução básica para uma equação diferencial. Então, o que vai ser f de xy? Eu vou chamar uma das funções, ou fx ou fy. Eu vou chamar aqui fy dy, né? Quem é fy? X elevado a menos 3, que multiplica y ao quadrado, né? dy. Fazendo esse integral, né? Com relação a y, x elevado a menos 3 é constante, y ao quadrado vai ser y à terceira sobre 3, mais, né, g de x. Por que g de x? Porque eu só chamei a minha parte y. Eu preciso chamar a minha parte x, né? Se eu tivesse escolhido fx dx, eu colocaria aqui, né, g de y, certo? Próximo passo, né, é descobrir esse valor de g de x. Então, a gente chama aqui igual a uma função f de x igual a derivada disso tudo com relação a x. Se eu tivesse escolhido fx aqui seria fy, né, e eu igualaria tudo aqui a derivada com relação a y, certo? Mas vamos lá. Fx deriva tudo isso com relação a x. Então, aqui eu vou ter esse menos 3 do x passa multiplicando, né? E eu vou ter x elevado a menos 3 menos 1. Ou seja, x elevado a menos 4. Y à terceira sobre 3 eu repito, porque é constante, né? Derivada de g de x com relação a x, mais g' de x. Quem é fx? Fx é x elevado a menos 1, menos x elevado a menos 4, que multiplica y à terceira, né? Eu vou repetir aqui o outro lado do termo. Então, mais g' de x. Esse 3, com esse 3 aqui, eu posso simplificar. E vai me restar, ó, exatamente menos x elevado a menos 4, y à terceira, menos x elevado a menos 4, y à terceira. Ou seja, também vai simplificar, né? Então, só vai me restar que g' de x é igual a x elevado a menos 1. Se g' de x é x elevado a menos 1, quem é g de x? É a integral disso. No caso aqui eu tenho 1 sobre x, né? E a integral de 1 sobre x a gente sabe que é o ln de x. Para dar a solução, né? Basta jogar aqui o valor de g de x. Então, minha solução final, x elevado a menos 3, que multiplica y à terceira dividido por 3, mais o ln de x, igual a constante c. Então, essa, né, é a solução para a minha equação diferencial, certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!